Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, conforme eu expliquei para vocês no vídeo de correção da semana 1, vocês vão ter que fazer a semana 1 e a semana 2 juntas, porque do dia 12 até o dia 16 vai ser a semana do saco cheio. Então, para vocês poderem descansar tranquilamente, vocês vão ter que deixar essas 2 semanas prontas, porque o PET 5 não vai dar mais tempo para a gente fazer, não. Vai ser o tempo normal, as 4 semanas. Só que como a gente vai descansar uma semana, então a gente vai ter que adiantar o serviço. Então vamos fazer a leitura desse texto introdutório aqui. Para continuarmos nossa viagem pelo mundo da leitura e da escrita, vamos aprender conceitos que nos ajudam a entender partes desse todo tão interessante. Sinopse, resumo, paráfrase e spoiler. A sinopse é uma espécie de resumo. É mesmo uma síntese de uma obra literária, científica e outras. A sinopse é também chamada de sumário, pois pode ser uma visão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, lendo a sinopse de um livro, filme ou evento. E ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. Uma das principais diferenças entre sinopse e resumo é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor do texto ou obra em questão, o que não se verifica na maior parte das vezes no caso do resumo. Atividade 1. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de um apólogo de Machado de Assis é um resumo, uma sinopse ou uma resenha? Explique sua resposta. Ô, gente, o resumo, então, seria uma versão mais curta do texto original. Normalmente, o resumo é feito por outra pessoa que tenha lido o texto original e não pelo próprio autor. Já a sinopse é como se fosse uma propaganda da obra. Então, é um resumo, sem contar o final, logicamente, da obra original. Normalmente, essa sinopse é feita pelo próprio autor da obra original. E ela também vai ser uma versão mais simplificada, uma versão mais curta, mas não necessariamente um resumo, porque ela na sinopse não vai contar o final. E aí, esse texto da sinopse vai ser uma versão mais curta, mais simplificada, para atrair a atenção do leitor e estimulá-lo, incentivá-lo a conhecer a obra completa. Já a resenha é um texto opinativo, é a argumentação, a crítica sobre os pontos positivos e negativos de um bem cultural. Pode ser um livro, pode ser um filme. Então, a resenha é a opinião do autor sobre uma determinada obra. Então, é a crítica de uma determinada obra. No caso desse texto que tem aqui no PET, que é esse que está embaixo aqui, ó, que é o texto Um Apólogo, de Machado de Assis, esse texto aí não se encaixa em nenhum desses conceitos aqui. Esse texto aí não é um resumo, não é uma sinopse e não é uma resenha. Mas, na verdade, eu já conhecia esse texto. E, pelo meu conhecimento, esse texto aí é o original. Ele não é um resumo, ele não é uma sinopse, muito menos uma resenha. Ele é o texto original do Machado de Assis. Para confirmar a informação que eu já tinha, né? Porque eu já sabia que esse texto aí é um texto completo. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida se existiria uma versão ampliada desse texto narrativo. Segundo a minha pesquisa, não. Conforme eu pensava, não existe uma versão ampliada desse texto, não. Esse aí é o texto original. Então, eu não sei, acho que essa pergunta foi mal formulada ou então ela é uma pegadinha para você achar que isso aí é um resumo ou uma sinopse, quando na verdade isso aí é um texto original. Então, você vai colocar isso aqui, ó. O texto abaixo não é resumo, nem sinopse, nem resenha, mas sim um texto original completo
extraído de uma coletânea de histórias do mesmo autor, Machado de Assis. Muito bem, depois você vai fazer a leitura do texto. Como ele é um pouco grande, eu vou fazer só um resumão aqui, ó. Basicamente, o que essa historinha aqui conta? É o seguinte: a agulha e a linha são os personagens principais dessa história. E o que esses dois personagens estão fazendo? A agulha e a linha discutiam para ver quem tinha mais valor, quem era mais importante. A agulha se achava mais importante porque ela vai na frente, abrindo caminho no tecido para a linha passar. A linha se achava mais importante porque é ela quem une as partes do tecido para criar as roupas. No final, a linha tira sarro da cara da agulha, dizendo que, no final das contas, quem vai ao baile no vestido da baronesa é ela, a linha, enquanto que a agulha vai voltar para a caixinha da costureira. Entra o alfinete e dá uma lição de moral na agulha. Ele diz o seguinte: viu só, sua trouxa? Você fica abrindo caminho para essa linha miserável? Devia fazer como eu. Onde me espetam, eu fico. Não abro caminho para ninguém. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a agulha fica indo na frente, abrindo espaço para que a linha passe. Só que no final das contas, quem recebe o reconhecimento, quem recebe os benefícios, é só a linha. A agulha volta para a caixinha da costureira. Com isso aqui, ele quer que a gente reflita, ele quer passar uma lição de moral para o leitor também. O que ele está querendo dizer com isso? Muitas vezes, uma pessoa trabalha, se esforça e, no final das contas, outra pessoa é que colhe os benefícios, outra pessoa é que recebe os reconhecimentos. Então, a gente tem que pensar muito bem em quem que a gente está ajudando para depois a gente não ser passado para trás. Porque muitas vezes você faz o trabalho pela pessoa e no final das contas você não recebe agradecimento, não recebe benefício e nem reconhecimento. Quem recebe é a outra pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Atividade 2. Para refletir, responder, guardar e apresentar posteriormente na escola suas respostas. Mas você não vai apresentar na escola, não. Você vai enviar as respostas para o seu professor, conforme você já estava fazendo nos PETs anteriores. Questão 1. Qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas palavras. O título desse texto é Um Apólogo, e ele recebeu esse título porque apólogo é um tipo de narrativa que tem o objetivo de passar uma lição de moral através das ações de personagens que são seres inanimados, ou seja, objetos, mas que são personificados dentro do texto, que a personificação é atribuir características e ações humanas a seres que não são humanos. E é isso que acontece no apólogo. O apólogo parece com uma fábula, porém, na fábula, os personagens normalmente são animais. Já no apólogo, os personagens são objetos. Questão 2. O que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque inicialmente? Que começa a discussão, a confusão é a agulha. E inicialmente ela diz o seguinte: a agulha disse que o novelo era muito metido, soberbo, cheio de si, fingindo que valia alguma coisa nesse mundo. Então lá no começo a agulha começa a confusão falando que a linha, né, que o novelo de linha é muito metido. Questão 3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? A agulha e a linha discutiam sobre qual das duas era mais importante na produção de um vestido de baile. Então, esse foi o motivo da discussão entre elas, para ver quem era mais importante, quem tinha mais valor. Questão 4. No texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado? A agulha vai na frente, abrindo caminho, perfurando o tecido para que a linha passe e una as partes. Então, essa seria a função da agulha dentro dessa narrativa. Questão 5. No texto em destaque, a agulha e a linha, qual o papel exercido pela linha? A linha vem atrás, guiada pela agulha, e vai unindo as partes do tecido. Então, essa aqui seria a função da linha. Então, ela vem atrás da agulha, mas é ela que vai unindo as partes do tecido para fazer o vestido. Questão 6. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa?
Conforme a agulha vai ficando nervosa, porque ela vai ficando nervosa aos poucos, ela vai fazendo ofensas à linha e tenta argumentar para provar que ela vale mais, que a linha não tem importância, que é sua subordinada. Questão 7. O que o novelo falou para a agulha no final da história que estamos analisando? O novelo falou o seguinte, que no fim das contas, quem vai ao baile se divertir, dançar é ele, pois está no vestido da baronesa. Já a agulha vai voltar para a caixinha da costureira. Questão 8. Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro que foi além do seu tempo? A temática é a injustiça que ocorre quando muitas vezes as pessoas se esforçam, ajudam, abrem caminho para outra, porém, quem recebe as vantagens, o reconhecimento, é a outra pessoa e não quem se esforçou. Questão 9. Pesquise no dicionário ou com pessoas ao seu redor o significado da palavra coso ou coser, que aparece no texto A Agulha e a Linha. O título desse texto não é A Agulha e a Linha, o título desse texto é um apólogo. Coso significa costuro e coser significa costurar. Questão 10. O que você achou da história? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história lida, A Agulha e a Linha. Mas eu já falei, o título dessa história não é A Agulha e a Linha, mas sim um apólogo. Se possível, dê exemplos do seu dia a dia. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de situação do dia a dia que se encaixa na lição de moral que é dada nessa história. Mas você também pode narrar uma situação que ocorreu com você, na escola ou no trabalho. Uma situação em que você se esforçou, porém foi outra pessoa que recebeu o reconhecimento, os benefícios a partir daquele esforço que foi seu. Então você pode narrar aí uma história que tenha acontecido com você, um exemplo de caso onde foi você que se esforçou e outra pessoa que recebeu o reconhecimento. Pode ser uma coisa que aconteceu na escola ou no seu trabalho. Então eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Se você quiser pode copiar o meu, também você pode explicar esse exemplo aqui, fazer esse mesmo exemplo aqui, só que com as suas palavras para ficar mais resumido. Então, eu vou explicar aqui do meu jeito. É o seguinte, tipo quando tem aquele bom aluno na turma que por ingenuidade ou por querer ser aceito, acaba fazendo o trabalho, emprestando o caderno, contando as respostas dos exercícios, passando cola para alunos preguiçosos. No fim do ano, o aluno que se esforçou vai passar de ano, porém está cansado, enquanto que o preguiçoso passa de ano também, mas sem ter se esforçado e feliz por ter tido mais tempo de se distrair e se divertir. Muitas vezes o preguiçoso nem vai lembrar que deve obrigação ao bom aluno. E porque a vida é uma miserável injusta, pode acontecer desse aluno preguiçoso, por ter contatos, por ter pais influentes ou por ter poder aquisitivo, acabar conseguindo ingressar numa faculdade melhor ou até em um emprego melhor do que aquele aluno que era bom e que ajudou ele lá no tempo de escola. Então, gente, pensa bem aí em quem que você está ajudando. Pensa aí se o pessoal não está explorando a sua boa vontade. Não sejam agulhas para linhas miseráveis, tá bom? Muito bem, gente. Então essa foi a correção da segunda semana do PET 5. Espero que vocês tenham gostado. Façam também as atividades da semana 1, caso vocês ainda não tenham feito. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!